cansaço eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. É você, vai. Cura, Senhor, onde vai. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde vai. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem nas luzes espiritual. Um recadinho antes da nossa irmã Vani começar. Aqui nessa caixa a gente está colocando os nomes, a maioria acho que aqui sabe, para o nosso encontro do Domingo Iluminado, que é um encontro de almas que a gente chama, encontro dos corações, e a gente está tendo a psicografia. Então quem quiser deixar os nomes aqui para nesse domingo, vai ser o segundo domingo do mês, pode estar colocando aqui e esteja presente no dia, porque às vezes a psicografia pode vir, o ente querido pode estar aqui, então que vocês possam estar aqui e deixar o nome aqui, para quem quiser, tá bom? Vani, seja muito bem-vinda à nossa casa. Aqui estão às vezes alguma pessoa. Prazer em estar aqui novamente, né? Nós vamos falar hoje do esforço individual de cada um de nós. Será que na vida nós temos que nos esforçar ou a vida acontece? Não acontece, né? Tem que haver um trabalho, um esforço de cada um, uma luta de cada um. E a gente pergunta, mas a espiritualidade nos ajuda? Ajuda muito. Muito, gente. Olha, eu posso dizer para vocês que eu tenho experiência, parece que a gente é testado o tempo todo. O tempo todo parece que a espiritualidade testa a gente para ver se a gente é capaz de ter a fé suficiente para superar. Então nós vamos contar, eu peguei uma história do livro Alvorada Cristã, do Neil Druso, e quem psicografa é Francisco Cândido Xavier. E ele fala justamente de uma senhora, ele intitula inclusive a página dele, A Falsa Mendiga. Olha que interessante, né? E ela chama Zezélia. E essa senhora, ela ficava o tempo todo em algum lugar pedindo auxílio, sempre pedindo auxílio. E as pessoas que passavam por ela, logicamente,
faziam o que podiam, mas sabiam que ela poderia fazer alguma coisa. Então o que faziam? Convidava. Zélia, você não quer aprender a bordar? Né? Vamos aprender a bordar? Ah, eu não posso, eu tenho problema nos dedos. Olha, vamos colher um café então. Ah, eu não posso, eu tenho muita dor nas pernas. A gente tem dor para todo lado, todo dia, né? Normal. Então, olha, vamos cultivar umas flores, vamos trabalhar, vender flor. Você não gostaria? Ah, também não posso, eu tenho muito desânimo. Então, nada a Zezélia podia fazer. E algumas convidavam, olha, vamos participar de um grupo social. Ah, também não posso, não tenho ânimo para isso. Então, para tudo que ela era convidada, ela não aceitava. Então, a gente para pensar o seguinte: o auxílio dos espíritos, ele não vem só dos espíritos, ele vem por intermédio de alguém que fala, olha, pensa nisso, vamos fazer isso, de repente você pode estar aí equivocada. Pode, gente. Vem um conselho de alguém, te dá uma sugestão. Então é a questão, olha, você não quer lavar uma roupa? Vai lavar uma roupa, ganha o seu dinheirinho. Não, estava sempre reclamando que não tinha pó de café, que não tinha isso, que não tinha aquilo. Então, o que aconteceu? O tempo foi passando e Zezélia não desenvolveu nada. E chega a um determinado ponto, ela desencarna. Ela desencarna e se vê num lugar não muito agradável. Né? Aí vem o seu anjo de guarda e fala, Zezélia, como é que você está? Aí ela disse, nossa, é o anjo do Senhor. Teve misericórdia de mim e veio me buscar. Ah, meu Senhor, eu estou muito sofrida. Sou uma mulher que passou pela vida, só tive decepções e desgosto. Mas, Zezélia, você fez alguma coisa? Não, eu não podia, eu não tinha condição. Mas hoje eu acho, ela disse, que eu sou merecedora do céu. É um dedo engano, né? É um dedo engano. E a gente achar, porque alguém que viveu, não quis fazer nada na vida, viveu sem realizar nada, pode ter, não tem como. Aí o anjo diz para ela, não, minha filha, você ainda não conquistou o céu. O céu é para aqueles que trabalham, que desenvolvem a sua capacidade, que servem. Você não cuidou de um cachorro, você não cuidou de uma planta, você não lavou uma roupa, você não cuidou de uma casa, você não auxiliou a família, você simplesmente não fez nada, não desenvolveu a sua capacidade, não desenvolveu o seu talento, não é? Então, minha filha, você vai ter que reencarnar, recomeçar a vida novamente. E aí a gente se pergunta o seguinte, nós estamos aqui na vida para quê? A programação reencarnatória de cada um de nós é feita de acordo com a capacidade de cada um. Por exemplo, um tem uma habilidade X, já desenvolveu uma determinada capacidade, ele tem uma programação reencarnatória dentro daquilo que ele pode realizar. Logicamente, ninguém vem aqui na Terra sem um plano de trabalho, sem um programa
em que a pessoa possa desenvolver a sua capacidade. Cada um dentro do seu limite. Cada um pode desenvolver dentro do seu limite a sua capacidade. Então a gente analisa aquela parábola dos talentos, que o Senhor iria sair em viagem, coloca 5 talentos na mão de um, 3 na mão de outro e 1 na mão de outro. O que aconteceu com aquele que tinha 5 talentos? Por que ele recebeu 5 talentos? Logicamente, porque ele já tinha condição, dentro do seu desenvolvimento na vida, no seu progresso reencarnatório, de desenvolver muito mais. O que ele fez? Ele duplicou. Ele entregou para o seu Senhor 10 talentos. Quer dizer, ele melhorou a sua capacidade, as suas potencialidades de espírito eterno. Né? Aquele que recebeu 3 talentos fez exatamente a mesma coisa. Trabalhou dentro da área, dentro da programação reencarnatória em que ele foi colocado, atender a família, ou na sua área de trabalho, dentro daquilo que foi programado, também desenvolveu, aumentou, melhorou a sua capacidade. Né? Aquele que recebeu um talento, o que ele fez? Ele ficou com medo, ele enterrou o seu talento. Não é isso? A parábola dos talentos, ele enterrou. Então, é exatamente o caso que Neio Lúcio fala, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, é justamente isso. Quer dizer, não fez nada, não trabalhou por nada. Mas então, mas eu não, meu programa, não teve programa nenhum. Dentro do plano divino, a misericórdia de Deus, gente, ela é tão maravilhosa que tudo é detalhado para cada um de nós. Tudo é feito com um programa respeitoso para cada um de nós. Eu estava vindo agora com a pessoa que veio me trazer, e a esposa dele, ela tem uma depressão, tem uma série de problemas, mas está ali. Eu ainda falei para ele, olha, eu admiro a tua esposa. Apesar de toda aquela depressão, aquela dor, aquele sofrimento, ela vai a pé para aqui, ela vai a pé para lá, ela cuida de neto, ela cuida da casa e trabalha. Aí eu falei, olha, ela é uma pessoa de grande valor. Ela não está valorizando tanto a depressão dela. Ela está valorizando a capacidade dela, como esposa, como mãe, como avó, como pessoa dentro da sociedade, desenvolvendo, trabalhando, servindo, sendo útil. Quer dizer, está aí desenvolvendo a sua capacidade de servir, sua capacidade de amar, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo a sua vontade, porque nós somos movidos pela vontade. Eu digo, eu posso planejar um monte de coisa, mas se eu não tiver o impulso da vontade para realizar aquilo que eu estou idealizando, eu não realizo. E a vontade é potencialidade do espírito, é a capacidade que ninguém vem sem essa capacidade. Então a gente tem aí diante de nós o talento enterrado. Né? Então eu posso cuidar de um animal, eu posso cuidar de uma planta, eu posso cuidar de uma casa, eu posso lavar uma roupa, e eu posso realizar muito mais. Eu posso realizar lá fora, fazer alguma coisa, ser útil na vida. Porque na medida que eu vou exercitando esse campo da vontade, eu vou agilizando as minhas forças energéticas. Eu vou ficando mais positiva, eu vou ficando mais alegre, mais dinâmica. Eu
contribuindo para vencer a mim mesma. Eu vou vencendo, eu vou sendo capaz, né? Então, e Kardec fala em Obras Póstumas que a transformação da humanidade é um trabalho educativo. Ele fala lá em Obras Póstumas, é um trabalho educativo, é o dia a dia, é o cuidado daqui, é o cuidado de lá. E ele diz ainda que é muito mais pela educação do que pela instrução que a humanidade se transformará. E é verdade. É muito mais pela educação. A educação estabelece o quê? A educação do espírito. A educação, a gente vai se trabalhando, vai eliminando as mágoas, enfim, aquelas manchas espirituais, vai eliminando o egoísmo. Nós vamos aprendendo a ser mais solidários, a sermos mais fraternos. Isso é transformação pela educação, que é um trabalho que os pais precisam hoje, porque a gente está vendo os pais perderem seus filhos pelo celular, por uma série de coisas. A família é a célula máter da sociedade. A sociedade é o resultado da família. Então, a gente que vem de um processo mais antigo, em que se respeitava-se o pai, respeitava a mãe, era a oração para alimentar, era benção mãe, benção pai, vai com Deus. Olha, eu me arrepio, e me emociona falar isso. Vai com Deus, aquelas coisas, aquelas palavras mágicas que dá uma sustentação que a gente parece que não, mas dá. Eu lembro um dia que a minha mãe não estava lá, aquelas coisas, e eu fui sair, eu falei, mãe, tô indo, viu? Não falou nada. Eu falei, uai, mãe, você não vai falar para mim, vai com Deus? Não. Ela falou, vai com Deus. Entendeu, gente? Essas coisas que parece que não representam nada, mas representa muito na nossa vida, no nosso mundo de relação. Eu tive uma experiência agora no final do ano, já estou mudando tudo aqui. Eu tive uma experiência no final do ano, em setembro desencarnou um irmão meu. Dezembro desencarnou outro irmão. Foi sepultado no dia de Natal. Então, logicamente, é algo que mexe com a gente, né? Então, aí eu não fiquei mais focada no desenrolar das festividades, aquela coisa toda. Então, chegou o dia de ano, sepultado no dia de Natal. Chegou no dia de ano, eu era menina, não estava assim, não estava pensando em noite, de nada, queria ficar comigo naquele ano. Mas todo ano eu deixo uma caixinha de bombom, com umas balinhas, as crianças que passam pegam a voz, né? A gente dá uma coisa. Eu nem fiz isso, nem me lembrei, nem me passou pela cabeça. Fiquei fora, sem internet, fiquei fora do ar. Aí não passava ninguém, mas também eu não me toquei que não passou ninguém. De repente, chega lá em casa 3 meninos. Eu acho que 8 anos, 9 anos, 10 anos, uma coisa assim. Ô Dona, só tá boas festas? Aí eu parei e falei, gente, hoje é dia de ano. O que eu vou falar para esses meninos? Eu disse assim, eu parei. Eles ficaram parados olhando mim, eu parei olhando dele. Eu disse, meus queridos, me perdoem. Olha, me emociono só de falar isso. Quinta-feira passada, foi dia de Natal, falei para eles, a gente sepultou um irmão, esse cara aqui. E eu fiquei meio que fora do desenrolar das festividades, né? Mas eu queria desejar para vocês o melhor da vida. Eu queria desejar que
em que as ondas divinas, a força espiritual envolva vocês, direcione os caminhos de vocês, abençoe o lar de vocês, que vocês consigam, dentro do plano encarnatório, não sei se eles entenderam, realizar aquilo que foi proposto para vocês nessa caminhada. E que Jesus, a luz do mundo, a luz que veio para iluminar o mundo, ilumine o caminho de vocês, ilumine o caminho da família de vocês, que no lar de vocês não falta a bênção do pão, não falta a bênção da oração, não falta a bênção do amor, e que vocês sejam muito felizes. Ficaram parados, me olhando. O mais velho, eu acredito que uns 11 anos, disse assim, gente, eu me arrepio de falar isso. Foi a melhor coisa que eu ouvi até agora. Gente, isso pra mim, se vocês me perguntarem se eu almocei, não sei. Eu jantei também, não sei. Mas eu fiquei tão sustentada com aquela reação daquela criança, me dizer, foi a melhor coisa que nós ouvimos até agora. Eu disse, aqui tem alicerce, tem planejamento espiritual, aqui tem futuro espiritual. Eu só perguntei o que eles resolveram diferente. Eles disseram as piores coisas, catalar em mim, some daqui. Então, se nós não tivermos uma posição de amor, de respeito diante do outro, nós não faremos a transformação que Kardec fala, que é pela educação que se transformará a humanidade. Aí eu disse, eles foram embora, satisfeitos, super satisfeito, eu percebi. Aí eu disse para mim, me reportou Jesus, que nem só de pão vive o homem, mas também da sua palavra. Fiquei sustentada. É por isso que eu estou falando para você. Eu almocei? Não sei, não lembro. Jantei também? Não lembro. Mas foi o melhor dia. Eu comecei o ano estabelecendo o melhor dia da minha vida. Entendeu? Então, tem alicerce, tem planejamento espiritual. Coisa linda isso, né, gente? Então a gente fala o que seriam os talentos. O que significa então talento? São bens, são recursos que a providência divina nos dá para serem empregados em nosso benefício, porque no desenvolvimento da nossa capacidade, nós nos beneficiamos, mas em benefício do nosso semelhante, nas atitudes da nossa vida. E o tempo é concedido para essa movimentação aqui na Terra, na existência terrena. É aqui que nós exercitamos e desenvolvemos a nossa capacidade. Mas aí às vezes a gente fala assim, tem gente que fala, mas eu não tenho inteligência. Tem todos nós. Se nós pegarmos a questão 23 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos o que é o Espírito. Ele diz que é o princípio inteligente do universo. Ele não diz que é alguns. Ele diz que são os Espíritos. Então todos nós nascemos com essa potencialidade. A inteligência. Né? Então aqui a gente coloca em evidência que a natureza nossa é igual. Nós somos todos iguais. Ou então o Pai seria injusto. Né? Então são atributos que nós trazemos para nós, trazemos conosco, que o Pai concede a todos nós. E dentro do planejamento reencarnatório, quem já leu os livros de André Luiz,
Sabe do que eu estou falando? É um planejamento cuidadoso, é um planejamento amoroso, dentro daquilo que nós podemos fazer. Então é que nós é que precisamos exercitar, desenvolver essa capacidade. E dentro da mecânica da vida, a capacidade de solucionar problemas, ele é um dos maiores, se não o maior, meio de desenvolver a inteligência. E nós temos que desenvolver. Ah, mas eu não tenho inteligência, tem. Ser desenvolvido, né? Então, ela é desenvolvida através dessa mecânica da nossa interação na vida de um com o outro. É no trabalho, é no lar, é a família. A família, a célula máter da sociedade. Ali tem os conflitos, os problemas, as dificuldades. Inclusive, essa pessoa que me trouxe estava reclamando. Olha, ali tem crescimento. Olha a sua esposa. Olha os seus filhos. Ali é crescimento. Família é para que ali dentro um gosta do verde, outro do amarelo, outro do vermelho. Não é? E a convivência é estabelecida dentro de um processo de compreensão e de entendimento de um para com o outro. E é nessa interação, na vida, no trabalho, na sociedade, nós vamos buscando e crescendo. E aquilo que a gente realiza com prazer, ele não cansa. Porque o que cansa nós é nós fazermos da nossa vida uma rotina. Faça da vida um prazer. Levanta de manhã para uma prece. Com aquele cafezinho gostoso. Senta lá, com aqueles que podem sentar. Toma aquele cafezinho. Eu tinha o prazer de tomar café com a minha mãe. Era tão gostoso. Minha mãe disse foi também. Então, a gente vai estabelecendo prazer na vida. Vai fazer comida. Fica batendo panela, chutando cachorro. Não. Faz a tua comidinha. É arroz? Só arroz? Arroz. Arroz com cebola? Tem? Arroz com cebola? Tem. Coloca com prazer. Porque às vezes a gente põe um monte de coisa sem prazer nenhum. Sabe? Eu lembro que na minha casa, a minha mãe, a gente com uma dificuldade financeira, só tinha arroz quebradinho, que ela ia buscar lá na máquina. Na época a máquina vendia mais baratinho o arroz quebradinho, aquele que a máquina separava. Então tinha gente que falava assim, nossa, dona Helena, mas o que a senhora está fazendo de almoço? Ou de janta? Ah, arroz? Mas tão cheiro. Era arroz quebradinho. Prazer. Prazer de fazer. Entendeu, gente? O prazer de realizar. O prazer de lavar uma roupa. Tudo isso vai desenvolvendo a tua capacidade, a tua vontade. E você tem a alegria de levantar cedo. Ah, mas o tipo lá é problema. Problema. É caminho para crescimento. Busca recurso. Corre atrás. Vai buscar a solução. É desenvolvimento de capacidade, né? Então, a inteligência, a vontade. Nós acabamos de dizer que a vontade também é um atributo do espírito, né? E na questão 909, Kardec pergunta aos espíritos se o homem poderá vencer as suas más tendências, as suas fragilidades, né? Com pouco esforço. Sim, algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que falta. Bem direcionada, e a vontade bem direcionada, ela nos faz desenvolver boas escolhas. Nós desenvolvemos escolhas boas. Fica à vontade,
Então a vontade, ela é um atributo do Espírito também. E para ela também você tem que ter reação. Reação. Tem dia que você está entregue, com vontade de não fazer nada. Mas ele tem que não fazer nada, fazer alguma coisa, fala, não, peraí, eu tenho que movimentar minha energia. Ou eu vou ficar aquela coisa parada. E quanto mais eu parar, mais eu quero ficar parada. Aí vem aquele monte de problema, aquelas energias que te emperra, você fica emperrado, o seu campo energético, e aí arrumando doença aqui, arrumando coisinha dali, arrumando coisinha de lá. Não vale a pena. Nós estamos aqui para levar, duplicar os nossos talentos, duplicar a nossa capacidade. Você é uma boa cozinheira? Você é uma boa comida? Gosta de lavar roupa? Lava bem sua roupa. A roupa do outro, lava com carinho, lava com amor. Né? Então, a vontade, ele é o elemento que gerencia o espírito. Por que ele é o elemento? Porque eu posso conhecer tudo, saber tudo, mas se eu não puser em prática, também não adianta nada, né? Outra potencialidade do espírito, o pensamento. Alguém manda no nosso pensamento? Ele é nosso. Né? Então o pensamento é uma antena que capta, que sintoniza com várias faixas mentais que estão por aí afora, né? Vibratórias, faixas vibratórias, que inundam o nosso universo e nos liga às criaturas e situações. Então, se eu quero entrar num campo vibratório dentro do universo, no meu pensamento, eu tenho que ter a minha reação. Ou então eu fico com as histórias negativas, porque está aí. São 8 bilhões encarnados, diz que o planeta tem 30 bilhões, quer dizer, tem 22 desencarnados dentro do desencarnado. É um monte, né? Então, logicamente, tem os superiores, logicamente, mas tem aqueles que fazem conosco. Então, escolher viver bem ou mal é uma opção nossa. É uma opção nossa, né? E... Então, a gente pode viver bem. Nós podemos. A escolha é nossa. Nós podemos viver mal também, a escolha é nossa. Né? E no Evangelho, a gente encontra naquele trecho, ajuda a ter a ti mesmo, que o céu te ajudará. Não está lá? Ajuda a ti mesmo. É o princípio da lei do trabalho. Ajuda-te. Faça a sua parte, que nós faremos a nossa. E faz, gente. Faz. Eu sou prova disso em inúmeras situações que eu vou contar para vocês. Então, porque o progresso, o trabalho, está lá no Evangelho, ele tem, por conseguinte, a lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho. O progresso é filho do trabalho. Trabalho em todas as áreas da nossa vida, né? Uma vez que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Ajuda-te. Faça a sua parte. Faça a sua parte. O que eles fazem é deles. Eu comprovo para vocês situações que ninguém acredita, mas que eu acredito que passei por elas. Situações maravilhosas. Então, gente, e nós encontramos ainda, Kardec, ele pergunta aos espíritos se tem espíritos que se ligam individualmente, em particular, para nos proteger.
dentro do programa, da programa reencarnatório, nós temos um espírito que é uma evolução melhor que a nossa, que é aquele que nós chamamos de anjo de guarda, o espírito protetor. Ele participa da programação reencarnatória nossa. Ele sabe de tudo o que vai desenrolar daquilo do nosso planejamento, né? Então, os espíritos respondem para ele, sim, o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito é o pequeno. Mas não é só ele. Nós temos família, nós temos ligações espirituais de outras encarnações que nos ajudam. Só que não fazem por nós, não. Eles não fazem, nós temos que fazer. E nós temos outra além do concurso dos bons espíritos na nossa vida, nós temos a oração. Que às vezes a gente dá muito pouco valor. Nós não acreditamos que a oração nos coloca em comunhão com Deus. Eu vou contar 2 fatos rapidinho para vocês. Quando nós, há tempos atrás, a gente trabalhando na área social, que é uma área que eu trabalhei muito, vai fazer 50 anos que eu estou na casa. Uma das áreas que eu gostava muito, gosto, área social. Eu ia na casa, lá com os barrinhos, tudo lá. E nós combinamos certa feita de fazer o evangelho na casa de cada assistido. E a gente aproveitava o aniversário da família. Então a gente levava pão, lanchinho, que é bom, não dá, porque a gente tinha família que tinha 25 filhos. Levava o lanchinho, né, bastante lanche, refrigerante. Nós chegamos numa casa, era eu e 2 amigos. Era uma assistida da casa. Nós chegamos nessa casa, o dono da casa, o marido, estava com o machado, esperando nós na porta. Eu falei, gente, o homem está com o machado, esperando nós. Aí os meus 2 amigos falaram, vamos embora. Eu falei, não, vamos embora. E vamos lá atrás da casa. Pega o evangelho. E começamos a ler o evangelho. Fomos lendo, porque aquelas crianças estavam esperando um pouco de mortadela ali. Não era pão mortadela, nós fazíamos lanchinho com frango, molinho de frango. Naquela casa levou meio saco de pão e uma caixa de refrigerante, era pra gente, né? Falei, vamos rezar lá atrás da casa. Falei, você é louca. Falei, não, você não confia? Gente, fizemos acho que uns 10 minutos. Puseram o homem para dormir. Nós rezamos até altas horas. O povo festejou. Eu estou comentando isso com vocês, gente, porque é possível. E vou contar mais um fato só. Eu posso falar até que hora, Cláudio? Até 8 horas? Isso. Pode, isso, no máximo. Tá bom, tá bom. Eu sempre sair para fazer palestra, eu ia com meu carro. Hoje eu não estou lá aquelas coisas. Então, para mim sair de carro, eu falo, Deus, tira um pouco da estrada que lá eu, né? Mas é verdade, querido. Então, eu paro para me levar. E Arceburgo foi um dos lugares que eu fui por 20 anos. Continuo indo. E indo uma das vezes, no ano passado, começo do ano passado, uma das vezes, eu ainda estava dirigindo. Imagina. Estava indo, eu falei para minha amiga, eu falei, nossa, meu carro parece que está esquisito. Ai, não anda, tá andando. E eu não sou aquela pessoa cuidadosa para levar mecânico, ver água, ver óleo, vai tocando. Tá andando, tô andando também. Né? E fomos. Chegou lá em mim, fomos. Isso te ajuda, mas você se ajude também, viu? Pois é. Levei uma chumbada, viu, Cláudio? Mas aí, gente, para vocês terem uma ideia, não que a gente estava fazendo aquilo consciente, mas era uma inconsequência. Você tem que levar o carro para dar uma olhada, né? Mas foi assim mesmo. Sabia o que era? Cheguei, o carro foi. E daquele barulhão, eu falei, ó, meu filho, fica quietinho aí, que eu tenho que ir lá dar meu recado. Aí depois nós conversamos, na hora que eu voltar, né? Aí fui, sentei, baixei a cabeça, me mostraram um problema.
mas bom, para mim não ia resolver nada, né? Aí eu só disse assim, gente, só isso. Deus, tu me trouxeste até aqui. Tu vais me levar de volta. Só. Aí esqueci do carro, fiz a palestra lá, enfim. A hora de ir embora, eu falei assim, aí, vamos embora? Bom, e realmente, com muita dificuldade. Quando eu cheguei com o carro na porta da casa da minha amiga, o carro saiu fumaça para todo lado. Aí eu deixei lá. Verdade, deixei o carro lá. Falei, bom, Deus nos trouxe de volta. Ou não? Acabei de chegar a pé, não tem problema. Aí um dia eu liguei para minha amiga e falei, ó, manda pegar meu carro. Aí o papai sabia, cara, a mangueira que vai água no radiador tinha um buraco. Eu não tinha água no radiador. Desde quando não tinha água, eu também não sei. Também não sei. O rapaz falou assim para mim, mas como assim? Onde você foi? Ah, fui ser burro. Ele falou, mas isso não existe. Falei, para Deus existe. O que deve ter vindo de espírito soprando. O carro ali para mim chegar em casa não foi brincadeira. Verdade, gente. Aí ele falou, mas ó, para que santo que você torce? Falei, meu filho, todos que estiver de plantão. Né? Eu estou dizendo isso para vocês, gente, que, nossa, eu sou muito grata a Deus. É uma experiência atrás da outra. É uma experiência atrás da outra. A oração. Que a gente esquece de fazer isso. É alimento para a alma. No Vinha de Luz, diz que a oração e renovação são efeitos, a oração refrigera a nossa alma, nos alivia. Quando você tem que tomar uma atitude, reflete, uma paradinha. Alinha seu pensamento com o pensamento divino. A atitude que você vai tomar é completamente diferente depois de uma prece. Ela esclarece, a prece nos esclarece, né? Ela nos eleva. Você entra em comunhão, alinhando o seu pensamento com o pensamento divino, você faz aquela comunhão. Você entra em estado de paz. E, sobretudo, nós ficamos com a oração, nós nos colocamos a serviço de Deus. Porque nós podemos orar em nosso benefício e em benefício do outro. Nós não pusemos até o homem para dormir, quer dizer, nós não. A espiritualidade, não é? Então, gente, mas tem um fator. Não basta a gente ficar só com aquele puro contemplativo, só orando. Nós temos que trabalhar, nós temos que buscar o estudo, nós temos que buscar a compreensão das situações. E a prece nos ajuda a fazer isso. Nós conseguimos também isso, né? O desempenho diário da nossa vida, ele vai fortalecendo a gente na fé. Você vai desenvolvendo, você vai vencendo uma barreira aqui, você dá um impulso numa situação ali, você cria um impulso na outra situação, você vai ficando forte. Você vai ficando forte. Mas ninguém segura. Né? E então, o que vai acontecendo? Nós vamos tendo mais clareza nas nossas escolhas. Isso é processo transformador e educacional. Nós vamos nos educando espiritualmente. Kardec diz
que a transformação da humanidade se dará pela educação, muito mais que pela instrução. A gente vê muita gente instruída por aí, mas não tem educação. Tem. Numa rua de Furtado, enfim, não tem. Não é? Então, o exercício do trabalho, o exercício da oração, o serviço do amor ao próximo, em nosso benefício, benefício do outro, vai gerando uma fortaleza, uma força, uma fé maior em nós. Tem até uma história do bambu, conta, né? Não sei. Diz que o bambu, você planta ele fica 5 anos deste tamanho. Aí você pergunta assim, mas por que o bambu ele não está crescendo? Ele está dentro desses 5 anos, ele cresce para dentro, para baixo. Sabe o que ele está fazendo? Ele se finca as raízes dele na terra. As tempestades vêm, ele tomba, ele deita. Então, é onde que nós precisamos desenvolver a nossa casa mental, a nossa força espiritual. A gente não pode ficar com a nossa casa mental, construída na areia. A onda vem e leva. A dificuldade vem, abala. Abalado, a gente fica. Você reage. Então, nós temos que construir a nossa casa mental, porque nós podemos. Nós somos força divina. Cada um de nós estamos plantados onde devemos estar, porque é ali que cada um deve florescer. Mas é muito difícil. Eu estou plantada aqui porque Deus acredita que eu posso. Então eu posso. Né? Então isso é um trabalho de construção da casa mental, da casa emocional, a casa espiritual em rocha firme, que a gente vai desenvolvendo, desencadeando a cada dia, a cada encarnação. E nos tornamos fortes, vigorosos, capazes. Desenvolvemos os nossos talentos. Desenvolvemos as nossas potencialidades. Né? É fácil? Não. Não tem nada fácil. A vida de Jesus aqui na Terra foi fácil. A vinda dele, tem gente que fala de Jesus como se a vida dele fosse maravilhosa. Nós sabemos que desde o momento da concepção dele foi difícil. Ele nasceu, não tinha onde nascer. Foi só dificuldade. Eu falo isso para mim, mas você está reclamando do quê? Eu recebi até esses dias atrás, que eu estava muito reclamando. Tem hora que você se dá o direito também, né? Ficava na hora. Não é corpo espiritual. Algumas coisinhas lá, né? E disse para mim, mas a sua vida é tão boa. Eu sei que me vende, né? Mas é verdade. Ele falou, você é uma criatura abençoada por Deus. A tua vida é boa. Sabe, gente? A gente valoriza muito mais aquelas coisinhas do dia a dia e não valoriza. A vida que você tem é boa. É boa. Nossa vida é boa, gente. Muito boa. A gente é que fica chorando engano, não é? Quer que os outros ficam com dó da gente. É bem assim. E o Evangelho fala, encontrar as pedras no teu caminho. Olha, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Tira mesmo. Reaja. Né?
nós te daremos a força necessária. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Se quiseres. Vontade. Exercício da vontade. Né? Então, gente, nós temos exemplos aí, mil a seguir. Eu tenho uma que com o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Gigante deitado. Que maravilhosa história do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Jerônimo Mendonça, para quem não sabe, ele tem 18 anos de idade, um homem de 1,80 m. Primeira vez que foi ao cinema, começou a sentir algumas dores, enfim. Dali desencadeou o seu processo, né, de regressão muscular, né, nervos e tal. Ele se reduziu a 50 centímetros. Ele vivia numa maca. Uma maca, vivendo numa maca, numa única posição, deitado. Não podia virar nem para um lado nem para o outro. Ele fundou uma creche lá em Pirituba. Ele fundou uma casa espírita, ele estava numa maca. Ele fundou uma casa espírita, ele fundou um jornal, ele fazia as campanhas de Natal. O telefone, ele estava numa maca. Ele fazia todo tipo de campanha. Ele fazia atendimento fraterno. Ele colocava no peito saco de areia de 5 a 10, 15, 20 quilos para suportar a dor que ele tinha. Fazia atendimento fraterno. Teve um senhor que chegou para ele e falou assim: seu Jerônimo, a vida é dura, né? Ele falou: a vida é dura para quem não morre. Não é? Pois é. Então tá aí, gente, é uma força que nós temos que desenvolver. Ele tem uma passagem dele que o Chico chama de tadinho. Ele chegou, teve um período lá que ele começou a desenvolver um sangramento intenso pelo umbigo, começou a sair sangue. Aí ele pediu para chamar o Chico. O Chico foi, lógico, o Chico é o Chico, ele pôs a mão, cessou. Aí ele pergunta para o Chico: Chico, o que será que aconteceu, né? O Chico falou: meu filho, é o tadinho. Aí ele falou: mas o que é o tadinho? Ele falou: você ficou com tanta pena de você que você desencadeou o problema. E na neurociência acontece o seguinte: na medida que nós vivemos criando doenças, problemas mentais, que eu tenho dor em casa, você diz: eu tenho dor na unha, eu tenho dor no quê? A gente fica girando aquele processo de energia, de lamentação. Você fica com ela ali, ó, você não sabe. E aquela energia sempre ali com você vai desencadeando outros problemas. Por isso que a gente vê sempre nesses livros de autoajuda, mesmo que você tenha alguma coisa, não, eu não tenho nada, eu estou ótimo. Mas você está mancando, não, mas eu estou ótimo. Isso é um processo, é uma comunicação que você faz com a sua mente, com as suas células, de positividade. E a neurociência prova isso. É um processo de positividade que você desencadeia na sua própria vida e você vai, e vai, e vai. Aí não tem doença que segura em casa. Jerônimo não parava em casa. Uma máquina. Então o Jerônimo viveu o verdadeiro batismo. Se você pegar lá no capítulo 5 do Evangelho, o bem e o mal sofrer, o batismo da expiação e do sofrimento, da purificação. Então, quando
João Batista batiza Jesus. Jesus fala que ele foi batizado com água, mas o Espírito Santo nos batizará com o fogo que queima as mãos. O batismo pelas experiências, que vai queimando a luta nossa diária, o aprendizado, a gente vai deixando, vai libertando aquelas sombras do orgulho, da vaidade, da mágoa, aquela coiseira toda, porque o movimento que você faz na vida, no encontro do outro, na solidariedade, na fraternidade, no amor, no serviço ao próximo, no serviço em casa, no serviço à família, como diz, a gente vai abaixando o tupete, né? A gente vai ficando mais manso, mais leve. Então a gente vai superando aquelas coisinhas que dificultam a nossa convivência. E a gente vai aprendendo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigada por me dar essa oportunidade. Nós que agradecemos, viu? Isso. Em nome da Casa GS Chico, a gente agradece imensamente pelos seus ensinamentos e por você compartilhar com a gente suas experiências que você passou com a gente. Foi muito bem falado e espero que você volte aqui muitas outras vezes. A casa agradece bastante. Eu agradeço também, porque é uma oportunidade. Para todos nós. Trabalho para mim também, né? Viu? Engrandece a todos nós de seus conhecimentos. Muito obrigado. Então vamos agora entrar em oração para nós possamos passar para a segunda parte do atendimento. Então, em oração, vamos rezar o Pai Nosso com a Ave Maria. E lembrando que quinta-feira, né, Evelino, vai começar os cursos aqui na casa, a partir das 7h30 da noite. Então quem quiser está convidado. Muito obrigado. Isso, iniciação. Vamos rezar então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, bendita Deus, agora